Sem dúvidas, uma das melhores formas de você evoluir como programador é pesquisar por códigos de grandes aplicações feitas naquelas linguagens e tecnologias, no caso Python e Django, para você fazer uma análise e aprender novas coisas e novos conceitos que você ainda não sabia. Por isso, se você já sabe o básico de Python e Django, é essencial que você sempre esteja buscando por projetos para dar uma olhada, para você ver como que outros desenvolvedores estão desenvolvendo as mesmas soluções, para ver se você realmente desenvolveria igual eles, ou teria alguma certa diferença e entender o porquê que eles fizeram daquela forma. Por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar 4 projetos open source em Django para que a gente possa dar uma breve analisada e você possa analisar profundamente depois na sua casa esse projeto. Então fica como tarefa dessa aula para que você analise pelo menos um dos 4 projetos que eu irei lhe apresentar e me fale aqui nos comentários o que você aprendeu depois de ter feito essa análise. Mas agora, bora lá para os projetos. E o primeiro projeto que eu quero apresentar para vocês é o Practice, que é uma plataforma para venda de ingressos para eventos, conferências, workshops, basicamente shows, basicamente qualquer coisa que você precise vender ingressos. Imagina que você vai criar um evento, você vai dar uma palestra e você precisa vender 1000 ingressos para essa palestra. Você pode utilizar o Practice para fazer essas vendas desses ingressos. E o mais interessante é que os próprios desenvolvedores comentam que eles já venderam milhões de ingressos pela própria ferramenta e ela já é estável o suficiente para vocês utilizarem. Então sim, não é uma ferramenta somente de teste de desenvolvimento, é uma ferramenta que foi colocada no campo de batalha e foi testada e aprovada, vendendo milhões de ingressos em todo o mundo. E essa ferramenta, eu separei aqui alguns pontos delas que eu acho bem interessante para mostrar para vocês, que é a parte de multi-domain que eles utilizam aqui. Então, para vocês analisarem um projeto Django, vocês têm que entender que alguns repositórios sempre vão seguir, que a maioria dos repositórios sempre vão seguir um mesmo padrão, ou vão estar muito próximo entre eles, principalmente por eles estar trabalhando com o mesmo framework. Então, vocês vão ver aqui que tem um monte de pasta. Quando vocês se depararem com essa pasta RES aqui, vocês provavelmente sempre vai ser a mesma coisa, que vai ser os ícones das páginas, .png, .svg, .icon ali, que são alguns ícones e logos que aquela aplicação precisa. Depois nós temos a parte de doc, que vai ser a parte de documentação. Aqui tem algumas especificações de deploy. Então, Nginx, por exemplo, quais são as configurações do Nginx. Basicamente as mesmas configurações que, para quem é aluno da Python Full, é basicamente as mesmas configurações que a gente utiliza no módulo de deploy. Cadê o módulo de deploy aqui? Aqui é basicamente esse arquivo aqui do Nginx. Cadê desse tudo? Aqui, ó. E o que a gente faz aqui, ó, é HTTPL, SSL segurança, é basicamente o mesmo arquivo que a gente aprende ali, a gente já pode perceber na parte do Nginx. Supervisor também para lidar com as tasks, tá? Então aqui tem o Nginx Conf, tem aqui a parte das tasks também, que ele vai rodar um task worker aqui, que é praticamente o que a gente já viu também, a gente utiliza o supervisor na hora de fazer o deploy do Celery e do Celerybit também dentro da Python Full. Então, a parte de deploy aqui não tem muito segredo. O que a gente precisa dar uma olhada é a parte do SRC. Então, normalmente, o código dessas empresas, os códigos dessas aplicações vão estar dentro de uma pasta SRC, ou com o mesmo nome daquela aplicação. Então, se a aplicação fosse Health Checker, por exemplo, a pasta com os códigos poderia ser SRC, poderia ser Health Checker, HC e assim por diante. É mais ou menos esse o padrão. Claro que cada empresa, cada aplicação segue os seus próprios padrões, mas a maioria vai ser algo muito próximo disso, ok? Então, dentro da pasta SRC, a gente já consegue ver algumas coisas interessantes, tá? Então, aqui, deixa eu ver aqui. Então, aqui dentro dela, nós temos o seguinte: um setup, o manage.py, e basicamente um testes e mais de 630 aulas, agendamento de reuniões individuais com professores, análises de código, maratonas de programação e uma coletânea de exercícios de lógica para te destacar em qualquer entrevista. E tudo o que você precisa para conquistar a sua primeira vaga como programador Python em um só lugar. Essa é a Python Full, além de certificado com o reconhecimento do MEC para destacar o seu currículo e LinkedIn. Entre em nossa lista de espera e seja avisado da próxima turma. Primeiro link na descrição. Basicamente um teste e um Practice. Então aqui dentro do Practice, que é o nome da própria aplicação, lembra? A gente vai ter o código em Django que especifica tudo isso, beleza? Então agora nós temos pastas como API, Basic, Control, Icons, Multidomain que eu quero mostrar para vocês, plugins e assim por diante. Então aqui a gente já pode observar
que eles utilizam o Celery, como a gente já viu, temos um módulo dentro da Python Full sobre isso também. Eles utilizam o Sentry, que é uma ferramenta bem legal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Para quem não conhece, o Sentry é uma ferramenta para monitorar suas aplicações. Você consegue integrar ela com o Django com facilidade, tá? Então, esse daqui é o Sentry, e você, integrando ele com o Django, ou com o Node, ou qualquer um que seja o código que você esteja desenvolvendo, é uma plataforma multicódigo, você consegue ver aqui quais foram os erros que aconteceram, os logs que aconteceram em tempo de execução ali. Você consegue basicamente monitorar tudo, e grandes empresas utilizam o Sentry, Slack, GitHub, Sonos, Miro, Monday, Microsoft. Então, é uma ferramenta de monitoramento bem robusta. Dentro do curso, para quem é aluno, a gente não utiliza o Sentry como ferramenta de observabilidade. Lá dentro a gente usa o Elasticstatic, tá? Que também é assim como o Sentry, é uma das ferramentas mais utilizadas. Deixa eu mostrar para vocês o Elasticstatic. A gente utiliza esse daqui, que seria a junção do Kibana, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Seria a junção do Elasticsearch, do Kibana e do Logstash, tá? Então é uma ferramenta basicamente com a mesma proposta do Sentry, mas com ideias diferentes, tá? Então, aqui eles utilizam o Sentry. Então, vocês provavelmente sempre vão encontrar um arquivo ali do Sentry.py, ou vocês vão encontrar algo que integra com a Elasticstash, que são as duas ferramentas de observabilidade mais famosas que vocês vão encontrar nessas áreas. De resto, uma integração com o Sentry aqui simples. Os settings dele também, acho que não tem nada demais aqui que a gente pode ver. Aqui, eles utilizam compressor, se eu não me engano, que eu acho que eu vejo pouca gente iniciante em Django utilizar. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, acho que não é esse projeto que usa, não. Não lembro. Depois eu mostro para vocês em outro projeto. Mas é basicamente para você comprimir os seus arquivos estáticos ali, CSS, JavaScript, para que fique mais rápido o carregamento das páginas para outros usuários. Existe uma ferramenta chamada Django Compress que faz isso. Então ele vai minificar os seus arquivos ali, como JS, CSS, é uma ferramenta bem interessante. Mas enfim, não é o que eu queria mostrar aqui desse projeto. O que eu achei bem interessante desse projeto é a parte de multidomain. Para quem não sabe, existem algumas aplicações que elas possuem múltiplos domínios, são o que a gente chama de aplicações multi-tenant. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que você está criando uma ferramenta que vai permitir com que você venda ingressos. Só que para cada evento que você tem ali, para cada empresa que você tem ali dentro, você vai ter domínios diferentes. Imagina que tem lá, a Pythonando está fazendo uma PyStack Week, uma PSW, e ela quer vender ingressos. Então o domínio seria psw/Pretics, ou qualquer outro domínio aqui, estou supondo qualquer coisa, .com.br, por exemplo. Ah, mas tem uma outra empresa. O Facebook está vendendo ingresso para um workshop também. Então, facebook.pretics e assim por diante. Então, você coloca o nome do evento.pretics.com.br. E de acordo com este nome do evento, a partir pela URL, é que a ferramenta vai saber qual evento o usuário está comprando e quem que é o organizador desse evento. São aplicações que a gente chama de multi-tenant, tá? Que a gente também tem dentro da nossa plataforma um módulo só sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que a gente faz algo bem parecido com o que eles fizeram ali, tá? Não é exatamente idêntico, tem várias formas da gente implementar, mas a gente implementa aqui a base de uma aplicação, uma base de um aplicativo reutilizável para transformar qualquer aplicação em uma aplicação multi-tenant, que é muito legal. E o que eles fazem basicamente aqui, tá? Eles têm uma model. Essa model aqui era de models.model, nenhum detalhe a mais, e ela tem 3 campos, que é o nome do domínio, ou seja, Pythonando, PSW, Facebook.com, tal. Como é que vai ser o domínio? Qual que vai ser aquele domínio ou subdomínio daquela aplicação? Então, a partir de cada domínio, ele vai ter um organizador para o evento e um evento, que são duas foreign key, com organizer e com event. Então, você cadastra um evento, cadastra um organizador e depois relaciona esse evento e esse organizador a um determinado domínio. Então, sempre que a pessoa acessar aquele domínio, porque às vezes você quer até esconder o domínio da plataforma que está vendendo. Imagina que a Pythonando está vendendo o ingresso para a PyStack Week. Eu posso criar um site pystackweek.com.br e eu quero integrar com uma plataforma multi-tenant para fazer essa venda. Então, quando eu acessar pystackweek.com.br, ele vai me redirecionar para a ferramenta de vendas de ingresso. Mas o que vai acontecer aqui? Como que ele vai saber qual ingresso ele tem que vender? Como que ele sabe que eu estou comprando o ingresso da PyStack Week? Ele precisa ver qual que é o domínio e buscar qual que é o evento que está sendo comprado aqui, para saber o preço, de quem descontar, para quem adicionar saldo e assim por diante.
Então a gente precisa de uma model que faz isso daqui, ok? E como que a gente, na hora de lidar com as requisições, a gente lida com isso? A gente vai criar alguns middlewares, tá? Então, nesse caso, o Practice aqui, ele criou um multi-domain middleware. O que é um middleware? É basicamente algo que intercepta uma request e uma response. Então, veio a requisição. Antes de eu chamar uma view, eu vou falar, pera aí que eu preciso fazer algumas coisas. E olha só o que eles fazem aqui. Muito interessante. Eles chamam aqui, ó, o split domain port, ok? Então, eles chamam aqui, ó, domain e port. Então, ele separa o domínio pela porta aqui também. Ele pega o default domain, default port, para caso eles não estejam utilizando. E aqui ele faz um if. Aí ele vai lá e busca qual que é o no domain, ok? Para que quando a request chegar para a view, a gente já tenha separado isso daqui. E olha só que interessante. Se ele tenta acessar um subdomínio, por exemplo, que não existe cadastrado dentro das modules ali dentro, ele já retorna uma página 400 hostname.html, ou seja, página não encontrada, domínio não encontrado. Ok? Então, nesse middle, ele intercepta a requisição para ver, olha, qual que é o tenant, ou seja, qual que é o evento que está sendo comprado a partir desse domínio, para ele conseguir lidar com isso, certo, pessoal? Então, aqui ele faz esse if, ó, se o debug for true ou o domínio estiver dentro de localhost names, ele define aqui o URL conf como multidomain, como padrão aqui que ele já tem, certo? E aqui ele tem também alguns plugins, deixa eu ver aqui onde que tava, Mirrors, Models, Handlers, URL Reverse, aqui ó. E a função que ele chama para dar o split, para pegar os domínios, estão aqui ó. Então ele tem várias funções que fazem esse papel já só para ele chamar. Então ele tem aqui ó, o get event domain, ok? Então, você passa um evento, ou seja, você passa uma instância da classe event, e essa classe event aqui é uma model, tá? Onde você vai armazenar o evento criado por alguém, ok? Você passa essa instância, ele tem que ser. Se não for, ele dá erro ali dentro. E a partir dele, você devolve o domínio completo para a compra dos ingressos daquele domínio. Então, ele já faz tudo certinho, tá? Então, get organizer domain também, onde você passa o organizador e ele já te devolve o domínio. Então tem tudo certinho aqui para não precisar ficar repetindo esses códigos a todas horas, porque em uma aplicação multitenant é muito comum a gente ter que pegar qual que é o tenant, tá? Quando eu falo tenant nessa aplicação aqui, estou me referindo a um evento, mas poderia ser qualquer outro tipo de caso. Vamos supor que você está criando uma aplicação para mostrar cardápios online para restaurante. Então, nesse caso, o tenant seria cada um dos restaurantes, ok? A ideia é mais ou menos a mesma. Dá para você criar um aplicativo reutilizável para transformar sua aplicação em uma aplicação multitenant de uma forma bem simples, trabalhando com middlewares, tá? Com query set. Aqui tem até mais coisas, não sei se eles fizeram, até que não, ó. Tem até algumas facilidades extras que a gente pode fazer na model, sobrescrevendo query set, sobrescrevendo um monte de coisa, para facilitar ainda mais alguns detalhes futuros, tá? Mas basicamente é isso que eu queria mostrar, que tinha mais interessante nessa aplicação aqui. Obviamente tem muito mais coisa, tá? Tem toda a parte de API, onde você vai encontrar as views aqui. Cadê aqui, ó? As views, tem um monte de views. Vamos pegar uma aleatória aqui. Order. Então aqui tem todas as views. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Aqui tem alguns mixing. E aqui ele já começa a entrar em algumas views, tá? Ele está utilizando class-based views. Aqui as permissões, etc. Tudo bem tranquilo, dá para você aprender bastante. Webhook, vamos ver, ele tem webhook de quê aqui? Não sei exatamente quem que manda webhook para cá. Ok. Aqui, vamos ver se tem mais algo de interessante. Plugins, vamos ver o que eles têm de plugins aqui. Ah, entendi. Então aqui toda integração com ferramentas de terceiros, eles separaram nessa pasta aqui plugins. Achei bem legal isso aqui que eles fizeram. Ó. Então tem lá integração com Stripe, integração com SendMail, integração com PayPal, Bank Transfer, não sei qual que aplicação que é essa, mas ó, o PayPal aqui acho que todo mundo conhece, ferramenta para pagamentos, Stripe para pagamentos também, SendMail para envio de e-mails. Vamos dar uma olhada aqui na Stripe. Vamos ver como que ele lida aqui nas views. Ok, ele tem uma redirect view. Ok. Aqui ele tem um webhook, olha só que legal.
Vamos ver o webhook dele. Bem pequeno esse webhook até. Deve processar pouca coisa. Então aqui, o que é esse webhook aqui? É quando a Stripe envia algum tipo de dado para ele. Ou seja, quando alguém faz uma compra, a Stripe precisa avisar essa plataforma de que, olha, compra aprovada com sucesso, ou cartão rejeitado, ou qualquer um dos status de compra ali. Então aqui ele faz alguns dados aqui. Ele está verificando se entrou em disputa, se payment, quando criou uma intenção de pagamento. E ele vai lidando aqui com isso, para aprovar ou não, para exibir o ingresso ou não. Basicamente, ele faz alguns ifs aqui para verificar qual que é o status de alguns dados ali do Stripe e definir o que vai acontecer. Então aqui, ó, ele simplesmente pega um Object ID. Aqui ele pega o charge. RSO é o quê? Ah, tá. A referência do Stripe é uma model que ele mesmo criou, esse RSO aqui. Outra dica, ó. Sempre que vocês forem trabalhar e iterar sobre elementos que tem foreign key, many-to-many, etc., utilizem o select related, vai melhorar muito a performance de vocês. E beleza. Acredito que seja isso. Aí tem mais um monte de integração aqui também na parte de plugins, tá? Então tem integração com send e-mail. Vamos ver o que eles fazem aqui também. Tem a parte de views. O que eles têm aqui de views? Tem uma index, base views, models. Aí é legal para vocês verem quais são as práticas que eles estão utilizando. Ó, aqui eles estão utilizando choices dentro da própria model. Eu gosto de separar. Eu acho que fica um pouco mais organizado. Ok. Aqui, o que ele fez aqui? Self-computed datetime. Ah, é um campo datetime. Se não tiver, ele dá um recompute. O que esse recompute faz? Se essa model aqui é do que? Schedule e-mail. Ah, ele reschedule e-mail, entendi. Ele programa o e-mail novamente, bem legal. Send e-mail é bem bom. Eu particularmente não utilizo o send e-mail nas minhas aplicações, porque eu acho que para quem tá no Brasil não vale a pena, mas para quem tá fora vale bastante. Para quem tá no Brasil, eu recomendo o Send Pulse. Ele é uma ferramenta bem legal também de envios de e-mails. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Send Pulse. Send Pulse é uma ferramenta bem legal. Para quem tá no Brasil, essa ferramenta aqui é basicamente um send e-mail, só que em português, com preços em português, tá? Então é bem mais tranquilo de você lidar. E eles têm o wrapper para Python também. Deixa eu achar aqui. Um minuto. O wrapper Send Pulse Python. Aqui eles têm o wrapper para Python, o Ruby, PHP. Aí você entra aqui no GitHub deles, PySendPulse. Ele já tem vários exemplos aqui, então é bem simples, tá? Primeiro você conecta aqui, você cria um SendPulse API Proxy, basicamente passando aqui, que é o import que você dá da biblioteca deles. Vamos supor que você quer enviar algum e-mail, por exemplo, um SMTP e-mail. Deixa eu achar aqui onde que feito, aqui ó. Aí você quer enviar um e-mail, você cria um dicionário, passa qual que é o assunto do e-mail, qual que é o HTML, qual que é o texto, ou seja, qual que é o conteúdo do e-mail, só que sem as tags HTML, passa de quem que você está enviando, para quem está enviando e para quem que você vai mandar cópia desse e-mail, e simplesmente passa esse objeto aqui para a função SMTP send e-mail. É bem simples de utilizar, tá? E é bem legal. Então, para quem precisa fazer uma integração tipo essa que foi feita aqui, nesse caso foi feita com send e-mail, eu recomendo utilizar o SendPulse. Isso aqui não é um patrocínio, tá? Não é necessariamente uma indicação, só estou falando que eu utilizo, se vocês gostarem ou não, tem várias outras plataformas de e-mail para vocês trabalharem, certo? Depois nós temos aqui o Oscar, que é um e-commerce que foi feito com Python e Django também. Como eu já consumi acho que 20 minutos desse vídeo aqui, tá pessoal? Eu não vou entrar em tantos detalhes igual eu entrei no primeiro projeto aqui, então vou dar mais uma passada por cima, explicar o que é, e a ideia desse vídeo é mais mostrar os projetos para vocês irem tirar as suas próprias conclusões, fazerem as suas próprias análises, porque aqui em um vídeo, obviamente não dá tempo da gente ver muita coisa, mas aqui, ó, a gente pode ver que a estrutura é bem parecida, tá? Nós temos aqui uma pasta testes, nós temos aqui um sandbox, que não tinha antes, o docs tinha no outro projeto, um ponto GitHub, para fazer ali os GitHub Actions, provavelmente, os workflows aqui. Então ele tem aqui alguns workflows. O que ele roda aqui? Basicamente ele copia o projeto, ele roda esse CodeKL aqui, não sei exatamente o que é esse workflow aqui, não conheço. E teste aqui deve rodar os testes, né? Name testes.
E aqui deve rodar um Django Tests Checkout. Instala todos os dados aqui. Aqui ele testa com o PyTest, exatamente isso. Aqui ele vê conforme que tá as coberturas de teste, quanto que tá as coberturas de teste da aplicação deles. E se teve alguma falha. Se teve alguma falha, ele envia o e-mail do próprio GitHub. Então, esse ponto GitHub aqui, não sei se o Pretix tinha, vamos dar uma olhada. Que é a parte de CI/CD, né? Tinha também, ó. É bem comum você encontrar. Vamos ver se eles têm algo criado aqui. Tem os workflows criados aqui também, ó. Então, de docs. Deve estar gerando a documentação, alguma coisa assim. Instala as dependências. Aí dá o spell check aqui. Vamos ver o que mais que eles têm aqui. Docs, testes também. Testes é bem clássico. Estão fazendo praticamente a mesma coisa. SRC. E no final eles rodam o coverage aqui para analisar os testes para ver se está tudo correto. Perfeito. Então esse ponto GitHub é bem comum. E aqui dentro da pasta SRC vai ter uma pasta com o próprio nome do projeto. Então bem parecido com o que a gente já tinha aqui, ó. O Pretix era o quê? Dentro da pasta SRC, a gente tem uma pasta com o nome do projeto. E é lá onde ficam os códigos do Django, ok? Vamos ver o que eles têm aqui. Default. Algumas configurações default. Config. Aqui eles fazem algo bem legal, meio que tipo URLs dinâmicas, né? Eles definem aqui um config.py, que eles pegam lá de application, que eles criam um base config, que é esse Oscar config aqui. Aí aqui eles setam as URLs, tá vendo? No Red, então quando você dá o run server, ele seta as URLs, pegando de get config, de apps, tá? Que veio lá do Django.apps. Aí ele tem o get URLs, onde ele cria a lista de URLs, certo? Retornando todas as URLs que foram criadas por eles. Então, temos aqui checkout. Ele dá self.checkout, apps.urls, que ele criou aqui, ó. Checkout que ele criou aqui, certo? Aí ele deve lidar com isso. Vamos ver onde que ele lida com isso, com as URLs. Utils, templates, static models. Vou pesquisar aqui para ver onde que eles criaram. Ah, tá lá em Sandbox. E aqui ele deve dar o get URL, né? Ou não? Vamos ver. Exatamente isso que ele faz, ó. Então aqui, ele pega aqui, ó, URL patterns, ele define algumas URLs bases aqui. Então, admin, sitemap, para dar o SEO pro Google ali, melhorar. E na hora de definir as URLs mesmo, o que ele faz? Ele dá um include aqui em apps.getAppConfig de Oscar e .urls na posição 8. Então aqui ele adiciona as URLs dinamicamente, tá? E não tudo direto. Bem legal o que eles fizeram aqui. Não sei exatamente qual for a necessidade, o porquê deles fazer isso. Teria que dar uma analisada em detalhes melhor no projeto deles, tá? Mas legal o que eles fizeram aqui. Vamos ver o que mais que eles têm. Thumbnail. Ele gera uma thumbnail. O que é thumbnail no sentido thumbnail mesmo? Deve ser o thumbnail do produto, alguma coisa assim. Get thumbnail. Isso era de abstract thumbnail. Onde vem esse get thumbnail aqui? Ah, import. Linha 20 está importando. Ah, linha 20. Ah, tá. Ele tem aqui o thumbnail.getThumbnail. Aí ele passa o source, que é o que ele recebeu aqui. Então aqui ele deve receber algum caminho para um arquivo base, alguma coisa assim. E o tamanho e algumas opções, certo? Aqui ele deleta uma thumbnail. Deve ser, eu acredito que seja algo do tipo, analisando o contexto, como é um e-commerce, deve ser thumbnails para os produtos, sabe? Para deixar sempre as thumbnails no mesmo padrão, converter tudo para PNG ou tudo para JPG, manter tudo fundo branco. Deve ser algo nesse sentido que ele tá fazendo aqui. Vamos dar uma olhada. O que eles temos de interessante no Forms aqui? Fields.py. Olha só que legal. Aqui, ó, pessoal, o que eles fizeram? Eles criaram um Extended URL Field. Por quê? O Django, ele já tem um campo chamado URL Field. Esse, ó, vem lá de Fields, que é do próprio Django. E esse Field, como que ele funciona? Ele basicamente aceita campos de URL, https, pythonando.com.br, enfim, ele aceita esse tipo de URL.
Só que ele não vai aceitar URLs relativas. Imagina que a gente precisa passar uma URL que era só um path, um barra produtos barra 1. Isso daqui ele não aceita. O que a gente faz quando a gente está com uma preguiça na hora de precisar trabalhar com esses tipos de armazenamentos em campos do banco de dados? A gente cria um char field. Resolve o problema. A gente define lá um maxlen e passa ali o valor. Só que o maxlen não foi feito para isso, tá? Eles não têm as validações todas necessárias. Então aqui, quando ele estende o URL field, ele já está fazendo todas as validações que o próprio URL field já faz e ele adiciona um extend URL validator que ele criou lá em core. Vamos vir aqui em core, ele criou os validators. Vamos ver, cadê isso daqui? Validators, ó. Extends URL validator. Então aqui ele já capturou o próprio URL validator do Django, tá? Que já foi criado pelo próprio Django. Cadê ele? Validators. Aqui, ele importou aqui, ó. Validators, vem lá de Django.core. E ele criou o URL validator dele, que é o extend URL validator, liberando para que tenha acesso a um barra antes, tá? Que a URL se inicie com barra, seja uma URL relativa. Bem legal isso daqui, gostei. Aqui, mixing. Nossa, aqui ele criou. Aqui, ó, olha o que ele fez. Ele criou um mixing para número de telefone. Provavelmente ele vai utilizar isso daqui como field também, acredito eu. Ou como widget, né, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver se no field tinha algo mais para baixo. Não, era só esse mesmo. Então aqui, olha só. Daqui é zero preguiça, né, para quem tá desenvolvendo. Porque existe 1 milhão de formas de resolver esse mesmo problema de forma super preguiçosa, tá? Que seria mais rápida se você desenvolver, mas para dar manutenção depois daria muito mais trabalho. Gostei bastante. Então aqui ele já cria um phone number mixing. E o que é interessante? Ele já cria alguns métodos importantes. Porque os telefones, eles têm lá, mais 55 é Brasil, mais 1 é Estados Unidos. Eles têm ali o prefixo do país. Então se você só salva lá o telefone e você precisa saber qual que é o país, aí você vai ter que criar uma nova função para isso. Então aqui não, aqui ele já criou um mixing que vem praticamente tudo que você precisa em relação ao telefone, ó. Ele já tem aqui um get country para você passa aqui o próprio self, ou seja, passa o próprio número de telefone que foi recebido e ele já devolve qual que é o país baseado ali no seu prefixo. Ele seta o país baseado e a região aqui, baseado no número de telefone. Bem legal mesmo que foi feito aqui. Aqui ele criou alguns widgets, né, para ser exibidos ali. Então ele alterou algumas coisinhas aqui. E aqui ele tá então ele pegou o próprio text area que já existe do Django e aqui ele está criando um campo que vai ser para o usuário poder editar como se fosse editores ali que a gente tem em e-mail, sabe? Aqueles editores inteligentes, tá? Então, que você pode deixar em bold, você pode colocar em negrito, você pode riscar, sublinhar, colocar em itálico, algo do tipo, e aparentemente pelo que ele tinha no front-end. E o que ele precisava fazer é adicionar a classe WYSIWIG. WYG, né? Tá bom por esse projeto aqui só. Depois, o próximo que eu quero mostrar pra vocês já é uma ideia um pouco diferente, tá? Que é o Django Salary Result. E o próximo que eu quero mostrar aqui pra vocês já é uma ideia um pouco diferente, que é o Django Salary Result. Esses outros projetos eram projetos completos, eram aplicações que foram construídas com Django. O Django Salary Result é um plugin, é uma ferramenta para você adicionar nas suas aplicações Django. E o que essa ferramenta faz? Sabe no Celery, quando a gente programa algumas tasks em background? Imagina lá que você tinha uma task que era processar, enviar um e-mail, processar uma imagem, alguma coisa do tipo, que a gente não executa na hora. A gente manda para uma outra máquina executar e quando executar faz determinada ação. É o que a gente chama de tasks em background. É basicamente o que o Pretics estava utilizando aqui, tá? Ele estava trabalhando, eu tinha visto onde que o... Aqui, ó, aqui em Celery App. Então é o que ele está utilizando aqui. Vamos ver se ele tem algum tasks.py aqui, rápido pra gente encontrar, ó. Aqui ele tem lá um tasks.py, ó. Então ele tá criando algumas tasks, vamos ver se pelo nome que a gente consegue bater o olho e ver o que ele tem de tasks. Deixa eu ver, shared task. Enfim, não vamos achar com facilidade. Mas basicamente é pra gente lidar com tarefas, com jobs em background. Só que isso, a biblioteca que faz isso é o Celery. E existe o Django Salary Result, que é para armazenar no próprio admin do Django, nas próprias modas que você já tem ali internamente, os resultados dessas tasks.
Então aqui ele vai criar um task result para você. Ele vai mostrar o ID da task, qual que foi a task que foi utilizada. Então aqui nessa aplicação, quando o usuário envia uma imagem, por exemplo, a gente realiza a transcrição dessa imagem. A gente transforma aquela imagem em um texto. E isso, como por ser uma tarefa pesada, a gente não vai deixar o usuário carregando a página ali. A gente joga isso para um job em background. Então ele mostra qual que foi a tarefa que foi feita, quando ela foi realizada e o status dela e também qual foi a máquina que realizou aquela tarefa. Então a gente pode ver, ó, que a máquina que processou essa tarefa foi essa daqui, ó, celery@kai.vps, tal. Mas a máquina que processou essa tarefa foi essa outra, ó, celery@srv61, tal, e assim por diante. Então a gente consegue ter detalhes do que aconteceu durante os processamentos dessas tarefas. E é uma biblioteca bem legal, tá? Uma biblioteca muito mais simples de você analisar do que uma aplicação inteira. Porque para você fazer uma análise correta, entender exatamente o que está acontecendo numa aplicação desse tamanho, leva alguns dias ou boas horas se você dedicar um dia inteiro para isso. Não é em 10, 15 minutos que você vai entender o que está acontecendo numa aplicação desse tamanho. Você tem que ler a documentação. E principalmente essa ferramenta é muito legal porque ela já tem aqui a documentação para desenvolvedor, tá? Se você quiser contribuir, é uma forma excelente de você adquirir experiência para você conseguir a sua primeira vaga como programador. Então, para você realmente entender o que está acontecendo, como que esse código funciona, vai levar algum tempo analisando o código, lendo documentação e assim por diante. Já o Django Celery Result é muito simples. Eles têm aqui algumas models. Basicamente, ele tem a model Task Result, que é essa model aqui, que vai ter esses campos aqui, basicamente. Tem todos esses campos, ó, status, a gente já pode ver como que eles estão definindo os campos, ó. Aqui eles já são bem mais simples, tá? Eles já criam campos diretos, não fica sobrescrevendo o campo, não tiveram essa necessidade. Definiram index, então aqui já é legal pra gente aprender, ó. O que são os index? É uma forma da gente melhorar a performance na hora da consulta. Os índices, basicamente, a gente vai criar uma árvore B ali no banco de dados para ordenar e tornar a busca a dados no banco muito melhor, muito mais rápida. Imagina que dentro dessa tabela, a gente tem 1 milhão de tasks rodando. Só que você precisa buscar uma só, você precisa fazer um select nessa tabela para pegar uma task. Esse select ia demorar muito, mas muito tempo. O que os índices faz? Eles organizam, eles indexam cada um dos elementos ali dentro para na hora de você buscar ser muito mais rápido. Só que na computação, tudo que não há nenhum ônus sem bônus ou nenhum bônus sem ônus. O problema de você trabalhar com index, porque, Caio, por que a gente não coloca index em todas as tabelas então? É que os index tornam a escrita mais lenta. Ou seja, na hora da gente criar um campo, na hora da gente criar uma linha naquela tabela do banco, ele vai demorar mais tempo na hora de escrever. Só que a consulta é mais rápida. Então você tem que analisar caso a caso. Para essa tabela, é melhor eu ter uma consulta mais rápida ou uma escrita mais rápida? No caso do Django Celery Result, essa resposta é óbvia. Por quê? Na hora de eu listar as tasks, sou eu, o usuário da aplicação aqui, rodando no próprio domínio aqui para ver o que aconteceu com essas tasks. Então eu não posso ficar um monte de tempo esperando esse daqui carregar minha página. Só que, quem que escreve dentro desse nosso banco de dados? É o próprio worker. É a própria outra máquina que está rodando em background, que quando ela terminar, ela avisa. Então não tem problema se demorar uns milissegundos, 10 milissegundos, 1 segundo a mais na hora da escrita. Pra gente vale a pena nesse momento do Django Celery Result, então é bem legal, tá? Aqui ele cria um SDict, gosto bastante disso daqui, tá? Em vez de ficar convertendo depois, ele já cria o método para fazer isso. Vai transformar todos os campos aqui em dicionário. Ok. Aqui ele cria um Group Result para agrupar tudo. De Managers, o que eles têm aqui? Aqui ele sobrescreve o Manager do Django, né? O Result Manager. E ele usa isso daqui na onde? Inserir no model. Result Manager. Não vi não. Aqui ele cria outro Manager. Ele tá sobrescrevendo uns objects aqui. Ele sobrescreveu? Ah, tá. Ele sobrescreveu aqui. Só porque quando eu pesquisei não apareceu. Ah, isso daqui é Task Result Manager. Então ele tá criando os managers aqui pra
fazer alguma busca diferente ali no query set, retornar o query set de alguma forma diferente, tá? Para saber o que eles estão fazendo, a gente tem que dar uma boa olhada no código aqui. Mas basicamente eles estão alterando o query set. Quando a gente faz, por exemplo, aqui no task result, taskresult.objects.all, por exemplo. A forma com que os dados vão vir vão ser um pouco diferentes, tá? Toda vez que você acessa taskresult.objects, o manager vai ter alguma funcionalidade a mais, ou diferente, ou a menos, e assim por diante, tá? Vamos ver de task result aqui, que ele criou. Ele criou um story result. Basicamente ele tem um método a mais, que é esse story result. Não sei exatamente o que faz. Teria que dar uma analisada em mais detalhes. Tem as URLs padrão que ele cria aqui. As views. Muito simples, né? Se a task foi até sucesso ou não. Então, basicamente, ele recebe o ID da task, que seria esse ID aqui. Aí, ele pega o assign result do próprio Celery, que o assign result, o que ele faz? Ele recebe o ID da task e o ponto success retorna true caso ela tenha sido executada. Então, sem detalhes nenhum aqui. O status da task, ele pega do próprio assign result também, que é do próprio Celery, então é uma biblioteca que usa o Celery também, certo? Aqui em backend eles devem utilizar Blackmagic, né? Vamos ver. É quase uma Blackmagic, não é um object ali que ele está utilizando, mas ele está alterando o Basic Backend do próprio Celery. Que aqui eu já acredito que seja Blackmagic, né? Então é mexer com magia negra de forma secundária, né? Alguém mexe pra você. Aqui basicamente ele faz a Blackmagic secundária ali. O admin é basicamente ele tá criando ali a área administrativa, né? Os campos que vão aparecer, os campos que são apenas para leitura, os campos que a gente pode fazer busca. Então por aqui, ó, o campo que eu posso fazer busca, os campos que aparecem aqui para filtro. Então aqui list filter, ó, status. Vamos ver se o status aqui, ó, certinho, funcionando perfeitamente, exatamente como está aqui. Aqui já é para o group result, que é uma outra tabela que aqui não vai ter nada. Ok, esse daqui é o Django Celery Result. E por último, que eu acho que já estamos mais de 40 minutos de aula, eu queria mostrar o Wagtail, que é uma plataforma de CMS muito legal. O que é um CMS? São aquelas plataformas como o WordPress, por exemplo, ClickPages, que vai permitir você colocar um site no ar, site super simples, obviamente, sem conhecimento técnico, com aqueles arrasta e solta. Então o Wagtail também é uma ferramenta bem grande, tão grande quanto a primeira que a gente viu, e é uma ferramenta muito legal para vocês darem uma analisada e aprender ainda mais, tá? Então aqui em Wagtail tem todos os detalhes, todos os códigos que a gente já aprendeu a ver aqui, ok? Então o URL Routing, tá? Pra gente trabalhar. Eles trabalham com WebSocket aqui também dentro dessa plataforma, é muito legal. Signals, para quem quer entender um pouco melhor sobre isso. Aqui, testes, acredito que seja quase 100% testado a aplicação. Muito legal mesmo a forma com que eles trabalham. Aqui, vou voltar para cá. Aqui em API, V2... Nas views, vai ter um monte de views para vocês entenderem um pouco como que eles estão trabalhando com a parte de API. Um projeto bem legal para vocês darem uma olhada também. Um projeto muito importante para o Django, que é bem famoso mesmo, viu? Então, esses 3 projetos, eles são open source. Você pode utilizar eles como aprendizado. Uma dica que eu quero te dar, não se frustrem ao tentar olhar esse código e não entender nada. Mesmo um programador com anos e anos de experiência, se ele abrir uma ferramenta como essa, que é uma ferramenta bem grande, ele vai vir aqui, ele vai ficar completamente perdido. O que está acontecendo? Para que serve esse método? Precisa mesmo de tempo, mas é esse tempo que você for se dedicar para aqui que você vai aprender bastante coisa, tá? Leia a documentação dos projetos que tiverem, para você ir entendendo para que serve cada parte do código, como as coisas se conectam, entende qual dor o projeto resolve, que aí sim você vai conseguir entender o código por debaixo dos panos, para ver o que eles realmente fazem, por que eles fizeram dessa forma, por que eles não fizeram da outra forma, e assim por diante, tá? Então é muito importante que vocês não tentem ver um projeto grande, obviamente. O Django Celery Result dá pra entender isso daqui em 5, 10 minutos, a gente entende praticamente tudo que eles estão fazendo aqui. Um Pretix, um Wagtail da vida, em 10, 15, 20 minutos, você não vai conseguir entender o que está acontecendo aqui. Mesmo quem tem muita experiência.
Se você ainda não souber alguns termos do Django, tiver que pesquisar o que é um Signal, o que é um WebSocket, o que é um Webhook e assim por diante, vai levar mais tempo ainda. Mas separa algumas semanas, alguns dias, para dar uma olhada nesses projetos. Sempre que olhar algum deles, comenta aqui nos comentários o que você aprendeu de novo para que outras pessoas peguem a sua dica. Certo, pessoal? Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.